Boa noite. Estamos aqui com mais uma live do Diálogos com a Tinga, um projeto entre a Coordenação de Extensão e o Observatório da Comunidade do Campus Restinga, fazendo um diálogo com agentes, né, que movimentam o bairro da Restinga. Nós temos hoje como tema Educação em Tempos de Pandemia, um desafio nesse momento em que tivemos as atividades presenciais suspensas, estamos com esse grande desafio que é fazer avançar os estudos, né, o itinerário formativo, a partir do ensino remoto, e isso nos coloca diante realmente assim de desafios que nos levam a pensar a nossa estrutura social, né, e principalmente o ensino público. Né, o ensino público de qualidade e como esse ensino ele chega na periferia. Então, recebemos hoje aqui 3 convidadas, né? 3 convidadas que têm a sua atuação no bairro da Restinga, para fazer esse diálogo, né? Para conversar um pouquinho sobre esses desafios que esse momento tem aí nos colocado. Eu sou a Milena Silvestre Quadros, professora de História do Campus Restinga, atualmente coordenadora de extensão, e vou estar na mediação, né, fazendo a mediação dessa live junto com a minha companheira, minha colega Neila Prestes. Passo para ti, Neila. Olá, boa noite. Então, é um prazer estar com vocês novamente, né? O Observatório tem tido essa ação junto com o NEAB e a TV Restinga, que é a nossa parceira também, levando as discussões mais significativas desse momento para a comunidade debater junto e fazer sua própria opinião junto com o diálogo com pessoas que convivem com a nossa realidade, com a nossa comunidade, mas também pessoas que estão apropriadas da experiência dos temas trazidos, né? Nós temos 3 professoras que trabalham na rede, desde a rede municipal, estadual e do próprio Instituto Federal, e esse é um debate que vem discutir exatamente a nossa experiência de ensino-aprendizado e o papel da presença da sala de aula, da relação com o ensino remoto e quais são as consequências desse processo, visto que estamos em uma pandemia, estamos ainda em processo crítico de contágio, e isso pode afetar a nossa comunidade, pode afetar os nossos educandos da rede, e pode afetar a sociedade de um modo geral, porque eles também são vetores de transmissão quando se quebra esse protocolo de distanciamento. Em função disso, até dessa preocupação, né, tendo visto que ontem o prefeito Marquesan disponibilizou um relato, uma determinação sua do retorno às aulas, com um cronograma bem próximo, inclusive, já no final desse mês, no dia 28, iniciando esse processo pela educação infantil e pelos educandos do ensino do médio com o 3º ano, né, com já os formandos, então. Mesmo entendendo todo esse processo de necessidade de retorno a uma normalidade daquela mais conhecida nossa, né, a preocupação que nós temos quanto profissionais que vão lidar com uma relação de ensino-aprendizado num momento de crise. A pergunta que a gente traz e que inicia esse bloco de reflexão é exatamente essa, né? Como foi, nesses últimos tempos, a experiência que vocês tiveram no ensino remoto, nesse distanciamento entre o educando e o profissional, e como isso pode afetar e, de uma certa forma, até produzir sequelas irreparáveis nesse ano e na própria formação dos discentes, e quais são as consequências e as possíveis condições de um retorno nesse momento. Eu encaminho para a Cláudia Gaia, que é uma professora da rede municipal aqui de Porto Alegre, é professora de educação física, é especialista em pedagogia do corpo e da saúde e em formação de especialização e orientação educacional. E somos
conhecidas já de algum tempo, eu sei do empenho dela com a sua escola, a Pessoa de Brum, que é uma escola aqui do bairro. O seu empenho é orgânico, inclusive, é uma pessoa que está sempre à frente, sempre tentando buscar as melhores formas de construir esse ensino-aprendizagem e de lidar com a comunidade dentro desses processos mais complexos e, principalmente, desse último processo, né, de 6 meses que foi de pandemia. Eu queria saber mesmo, Cláudia Gaia, essa condição de experiência tua de lidar desde a educação infantil até as séries finais do fundamental, né? E inclusive com EJA, que é muito importante e que também está num momento muito delicado, de como lidar com isso, tendo a experiência anterior, que foi de um ensino remoto, e se foi eficaz ou não, e a tua percepção sobre esse drama, né? E agora a possibilidade de um retorno tão rápido e sem garantias, considerando, inclusive, que fica a cargo dos funcionários e professores, dos servidores da escola, a implementação e o controle das regras propostas, né, do protocolo proposto pelo prefeito. Então, me parece um pouco difícil, mas eu estou de fora, eu passo para ti, então, fazer essa reflexão de toda essa responsabilidade que se deu nos últimos 6 meses e que vai se dar agora para frente com essa determinação, se isso vir a acontecer. Então, primeiramente, boa noite. Quero agradecer o convite para estar aqui nessa noite, podendo refletir um pouco sobre esses temas que realmente são muito importantes e muito urgentes, né? E dizer que eu falo aqui realmente como professora de educação física da rede municipal, que trabalha na Restinga Velha, que conhece essa realidade, né, que nós estamos vivendo nesse momento, conhece a realidade dos alunos, e não vou falar aqui em nome da escola, eu vou falar em meu nome, pelas minhas experiências, né? E, inclusive, nesse período que a gente está vivenciando o isolamento social, esse distanciamento, nós tivemos muita preocupação na escola com a questão do ensino remoto. E vale aqui a gente dizer, antes de mais nada, que nós, aqui todas somos professoras, funcionárias públicas. Esses últimos 4 anos foram de um sofrimento muito grande para a educação e de um sofrimento muito grande para os professores, para os funcionários públicos. Nós temos sido atacados de todas as formas pelo governo, tanto pelo governo do Estado, mas a minha colega do Estado pode falar melhor. A minha experiência aqui é porque meu marido também é professor e é professor do Estado. Então, a gente tem sofrido muito. Não tem sido agradável ser professor nesse sentido, porque o bom é que houvesse parceria, o bom é que houvesse um desejo de construção e de melhora que fosse junto, né, do governo, da sociedade, dos professores, da escola, da comunidade escolar. Mas nós fomos abandonados, nós fomos linchados até mesmo pelos governantes atuais, porque de graça eles costumam nos atacar. Não há diálogo algum. Nós, infelizmente, estamos tentando construir coisas e não conseguimos porque não há diálogo, e nesse sentido também não está tendo diálogo agora. Não houve durante todo o período do isolamento social, não houve durante toda a pandemia, e infelizmente o governo foi para as redes sociais ontem anunciar mudanças, anunciar uma possibilidade de retorno, e nós ficamos sabendo pelas redes sociais. Não foi conosco que foi conversado primeiro, foi direto nas redes sociais, e a gente tem que receber a notícia junto com toda a comunidade, quando, na verdade, no meu entendimento, os professores, a comunidade escolar tinham que ser ouvidos para poder se pensar no retorno e construir juntos essa possibilidade. Com relação ao ensino remoto, houve uma preocupação muito grande desde o início dos professores. E eu quero dizer que, na contrapartida dos ataques do governo e da tentativa de desmoralizar os professores e de acabar com a qualidade da educação que nós temos,
nós temos do outro lado uma qualidade incrível, professores com muita competência e, mais do que isso, apaixonados pelo que fazem, porque ninguém segue dando aula, seja no estado, seja no município, nas condições que tem atualmente. Eu posso falar ser professor na Restinga, já tem toda uma realidade que torna ainda mais difícil em função da vulnerabilidade social, em função da violência. Então, ninguém segue dando aula, ninguém segue sendo professor se não for realmente comprometido, competente e apaixonado pelo que faz. Eu posso me descrever apaixonada pelo que eu faço. Eu amo ser professora, eu me encontro e me realizo como professora. Vocês conseguiram, Cláudia, desculpa intervir, mas vocês conseguiram executar esse ensino remoto? Então, como que aconteceu no município de Porto Alegre? Nós entramos no isolamento social em meados de março, 18 de março. De lá para cá, houve um silêncio da Prefeitura Municipal de Porto Alegre com relação àquilo que seria feito. Em 2 de junho, foi anunciado a plataforma do Córtex. Olha quanto tempo depois de nós termos entrado em isolamento social. E é claro, Neila, claro, colegas, que o município não ficou em silêncio nesse período. Quando eu digo município, são os professores, as escolas. Todas as escolas, e eu posso falar daí da experiência do pessoal de Brum, de alguma maneira tentaram manter algum vínculo com os alunos, de uma forma desesperada, porque a gente sabe que, às vezes, o contato telefônico que tem lá no cadastro não é mais aquele, o telefone mudou, né? A gente tentou de todas as formas, por meio de telefonema, por meio de Facebook, de WhatsApp, contatar os alunos. Criamos, primeiramente, espaços para chegar a esses alunos através do Face da escola. Então, os professores se reinventaram ali, fazendo lives, fazendo contação de histórias, colocando atividades, mas essas atividades só tinham esse papel mesmo, esse objetivo de manter vínculo, porque a gente sabe que não se dá a educação dessa forma. A educação precisa ser presencial, principalmente para crianças. Não tem como fazer a educação remota. E depois nós passamos por uma segunda tentativa, que foi a criação de um blog, e os acessos eram muito baixos, muito poucas crianças. Quem acessava ficava feliz. E os professores, quando receberam um retorno, mais felizes ainda. Mas a verdade é que um número muito pequeno de alunos conseguia acessar. E começou a gerar uma angústia muito grande nos professores. Nós resolvemos realizar uma pesquisa com a comunidade. Então, nós nos empenhamos durante um mês, mais ou menos, que foi daí no mês de julho, quando já tinha lá em 2 de junho, então, a prefeitura anunciado a plataforma Córtex, com a promessa de gratuidade de dados para que os alunos pudessem acessar. Porém, pasmem aí quem não está, né, quem está nos ouvindo e possa, de repente, não estar a par de todas as verdades, né, apenas agora, dia 2 de setembro, veio a gratuidade dos dados. Então, de 2 de junho até início de setembro, os alunos, se acessassem as plataformas, eles estariam pagando, usando dos seus dados. Então, a nossa escola resolveu não postar, por não ser justo os alunos terem que pagar para a educação pública. E também como uma forma de exigir da prefeitura que providenciasse esses dados móveis gratuitos que haviam sido prometidos. Então, as postagens começaram agora, dia 8 de setembro, recentemente, desde o dia 18 de março, 8 de setembro está oficialmente começando a educação remota na Escola Pessoa de Brum. E esse questionário que nós fizemos foi com o objetivo de tentar ver como as famílias estavam nesse período da pandemia. Muitos alunos da rede municipal, eles comem na escola, eles tomam café da manhã, eles almoçam, eles fazem lanche. Às vezes, é a única alimentação que esses alunos têm. Além disso, nós tivemos um agravamento muito grande do desemprego nesse período. Então, a gente tinha essa preocupação. Será que nossos alunos estão comendo, não comendo letras, não é educação remota, eles estão comendo comida, eles estão se alimentando, eles estão tendo como sobreviver nesse período? Então, nós fizemos uma pesquisa para saber como eles estavam, como estavam enfrentando o isolamento e o Covid,
e junto disso também tentando saber as possibilidades de acesso. Claro que a gente só conseguiu chegar àqueles alunos que têm telefone, porque tem gente que nesse período teve que desfazer disso, né? Então, essa pesquisa nos ajudou muito, Neila, a perceber como os nossos alunos estavam. Nós tivemos, assim, um retrato de mais ou menos, conseguimos atingir cerca de 50% da escola, né, dos alunos. Foram 330 respostas que nós tivemos de famílias. E essas famílias, muitas vezes, têm 2, 3, 4, às vezes 5 alunos, né, da escola, porque são famílias grandes. Então, nos deu, assim, uma boa visão. E, assim, as possibilidades de acesso não são boas, mesmo desses que nós conseguimos chegar. Eles têm, às vezes, um único telefone na casa, uma família com 7, 8 pessoas, às vezes até mais. Muitos resultados que a gente teve também, assim, de telefones que são precários para possibilitar baixar um aplicativo ou acessar alguma atividade, para poder visualizar essa atividade. A internet que se usa normalmente é uma internet, é um Wi-Fi comunitário, ou seja, várias pessoas, várias famílias, né, compartilham do mesmo Wi-Fi. Então, eu diria para vocês assim, ó, a possibilidade de atividade remota na periferia de Porto Alegre, ela não é uma questão viável. Ela serve para muito pouca gente, e, além de tudo, nós ainda temos a questão da dificuldade digital. Muitos dos nossos alunos, das nossas famílias, não estão preparados para esse universo digital, de saber como manipular o equipamento e como baixar um aplicativo ou acessar o material que está ali disposto. E com relação ao retorno, que caiu agora de bandeja aí no nosso colo, essa notícia de retorno, como a Neila falou antes, a experiência que eu tenho no Pessoa de Brum, hoje eu estou na orientação educacional da EJA, e durante o dia eu trabalho junto da supervisão da escola, na equipe diretiva, mas eu já, como professora de educação física, já trabalhei com todas as idades, desde o jardim até o 9º ano. E uma das grandes angústias que nós temos é como fazer esses protocolos agora na escola, porque uma coisa é o prefeito dizer que nós vamos retornar, e outra coisa é ele jogar a bomba na mão dos diretores e dizer, se virem aí, resolvam como que vocês vão fazer para manter o isolamento. Não pode ter aglomeração, as crianças não podem se abraçar, não podem se beijar, não pode chegar perto, e até mesmo a sala dos professores, para mim, é uma incógnita, porque onde é que nós vamos ficar quando nós não estivermos dando aula? Nós passamos 8 horas na escola, geralmente, professor de 40 horas. Não tem como, tu não passas 40 horas dentro da tua sala de aula. Tem momentos que tu vai estar fazendo planejamento, ou que tu vai estar tendo que dividir um espaço que antes era comum, que era a sala dos professores. A minha escola tem 80 professores, né? Como é que se faz? Vai ter recreio? Vai ter intervalo? Não vai ter? Como é que o professor faz nesse sentido também? Para almoçar, para fazer as refeições? Então, são várias questões aí que ainda estão surgindo, e eu digo para vocês que a maior angústia, eu acho que tem nesse momento, com relação à educação infantil, né? O jardim, crianças de 4, 5 anos, e jardim B, que é 5, 6 anos de idade, e mesmo o 1º, 2º, 3º ano, né, que realmente não é só para eles, mas em especial esta fase, a educação realmente ela é muito afetiva. Mas eu digo para vocês que não existe educação que não seja afetiva. Do do jardim até, eu acho que até o nível universitário, mas quanto mais jovem se é, mais criança e adolescente, não se faz uma educação que o professor está num canto e o aluno está no outro, e o colega está no outro. A não ser que seja assim, da forma virtual, como se tem feito hoje. Agora, do contrário, é impossível. Então, eu realmente digo para vocês que essa é a maior angústia que estamos tendo no momento, inclusive os meus colegas professores de educação física. Como é que a gente dá aula de educação física sem ter contato, né? Seja ele físico, direto, ou pelos próprios materiais que são manipulados. Não sei se respondi todas as questões, mas fico aqui à disposição para
para falar mais, se for necessário. E uma outra coisa que eu gostaria de dizer é que sequer funcionários das escolas do município têm no momento. Nenhum. Nós temos vários, os funcionários que trabalhavam até então nas escolas foram dispensados nesse período, né? Desempregados também. Mais uma preocupação que tivemos, porque os funcionários são pessoas, têm nomes, têm famílias, não é qualquer um que está lá dentro da escola, nós conhecemos essas pessoas e nos unir enquanto comunidade escolar. Em Pessoa de Brum, inclusive, nós temos um trabalho solidário, eu sei que muitas escolas fizeram isso, já que a prefeitura e o Estado não providenciaram aquilo que seria obrigação deles com relação à alimentação desses alunos, nós, professores, sim, nos organizamos como pessoas solidárias que somos, todos nós, preocupados com nossos alunos, e nesse período temos de todas as muito necessitadas, famílias com um grande número de crianças e adolescentes, muitas vezes mantidas só pela mãe e desempregadas. E o governo não está nem aí para essas famílias. Então, são os professores com seus salários parcos que têm feito ações para auxiliar essas famílias que estão tão necessitadas nesse momento. Obrigada, Cláudia, muito obrigada pelas tuas contribuições. Eu acho que é muito importante, né, nós escutarmos assim os diferentes segmentos, né, da educação pública e ver como é a resposta. Eu penso que esse momento pegou todos de surpresa, isso não há dúvidas, né? Acho que ninguém não havia uma resposta. Ninguém sabia dar uma resposta, né? Mas eu acho que o que a gente viu aí foi vir à tona as contradições que já estavam postas na nossa sociedade, né? O modo como os governos lidam com os problemas alheios, né? Com as nossas desigualdades, porque isso, né? A gente está falando isso da resposta, né, para um problema. E essas respostas, com certeza, elas estão afetando muito mais as pessoas que estão na periferia, né? Antes de passar a palavra para a Helena, eu gostaria de agradecer muito o Juan de Carvalho, os nossos intérpretes, né, que estão aqui sempre fazendo esse lindo trabalho, né, de fazer a tradução em Libras, e a Fernanda Taboada, muito obrigada por estarem aqui conosco. Eu vou passar a palavra para a Helena Boneto, ela é professora, né, da rede municipal, da rede estadual de ensino, perdão, ela é professora do Hildo, da Escola Hildo Meneghetti, e ela é doutora em Geografia, e eu quero que ela traga um pouquinho esse ponto de vista de como isso tem se desenrolado no Estado, né, na rede estadual, uma vez que lá em 1º de junho, né, saiu a normativa de que para o ensino remoto, e como isso tem sido operacionalizado no Hildo, e como tu tem visto isso, Helena, principalmente assim, tu enquanto, né, alguém que faz essa análise, né, social, como que tu tem enxergado esse movimento? Né? Boa noite aos colegas, agradecer também pelo convite, que eu acho que é extremamente importante, porque a gente tem uma realidade diferente, assim, né, na Restinga. Eu também, como a Cláudia, sou moradora do bairro nesse momento. Minha filha estudou na escola onde eu dou aula, né? Meu mestrado foi sobre a Restinga, então eu tenho envolvimento com o bairro, assim, encantamento com esse bairro, porque é um bairro de luta, de resistência, né? E no Estado nós temos um cenário com relação aos professores de precarização nos últimos 8 anos, né? Desde o governo Sartori, a gente vem sofrendo uma série de ataques, né, onde a gente, nesse último governo, né, a gente perdeu todos os nossos direitos, né, uma modificação grande salarial, né, para aqueles trabalhadores que tinham difícil acesso, por exemplo, na Restinga, perderam quase R$1.000, né, é uma diferença grande no salário, né, desses professores, e nós fomos pegos, né, em março também, com a questão do ensino remoto, onde nós tivemos que, primeiro, né, na escola, era disponibilizado via Facebook, as tarefas, também teve uma preocupação, né, da direção da escola e dos professores em ter algum tipo de relação, alguma comunicação com a comunidade, né, e a gente teve que se adaptar a uma plataforma, né, uma plataforma do Google, né, o Classroom, para poder
postar nossas atividades lá. E a gente entendeu também que era importante fazer uma pesquisa com as nossas, com a nossa comunidade para verificar qual era o grau, né, de vulnerabilidades, questões sociais, e nesse questionário, nossa escola, para vocês terem ideia, tem 1.700 alunos, é uma escola manhã, tarde e noite, né, tem cursos técnicos também na nossa escola, e nós tivemos só respostas desses 1.700, 345 respostas, né? O cenário que traça, né? Nossas famílias, a grande maioria não tem acesso à internet, só que é uma internet via dados, então vou discutir a questão do acesso, né? A questão do aparelho também, a grande maioria das nossas famílias não tem computador em casa, não, o celular também às vezes é compartilhado entre as crianças, né? A questão dos dados implica em não poder trabalhar com vídeos, nem ter acesso a uma aula síncrona, que é a grande discussão desse ensino remoto também, né? A grande maioria não consegue realizar as tarefas também, não tem uma devolução de tarefas. A maioria das famílias, alguém perdeu o emprego, então, às vezes, a metade, né, dos integrantes que sustentavam a casa perdeu esse emprego, ficou desempregado, né? Então, é um cenário, teve sua renda, pelo menos pela metade, né, perdeu, né? Então, a gente tem um cenário extremamente crítico, assim, e se a gente for discutir a aprendizagem, né, então a gente vai aqui ficar muitos dias, porque efetivamente que tipo de aprendizagem, né, o ensino remoto pode, né, trazer para as famílias que nem têm acesso, né, e a direção, a coordenação tem lutado bastante, assim, para ter acesso às famílias, mas o que bota esses profissionais também no risco de saúde permanente, né, porque estão ali se arriscando para entregar tarefas, para ter esse laço, esse vínculo com a comunidade, o que se torna, né, um risco à vida. Então, o que acontece, né? No ECA, por exemplo, a gente tem uma legislação farta para nos defender, né? Então, voltar à sala de aula neste momento é colocar nossos filhos em risco de vida. E isso, né, no Estatuto da Criança e do Adolescente diz que é proibido. Então, a gente também tem que começar, né, os professores e a comunidade se mobilizar, fazendo denúncia no Ministério Público também, porque a sensação que eu tenho é que o governo acha que os professores da rede estadual ou do município não estão trabalhando, sendo que nós estamos trabalhando, nossa carga horária, o governo ainda exigiu que a gente fizesse uma série de cursos, né, que extrapolam nossa carga horária de sala de aula, nós nos adaptamos a uma ferramenta que nós não estávamos acostumados, nós somos professores presenciais, nós somos professores de ensino à distância, né, e nossos alunos estão nessa falácia do ensino à distância, né, porque os nossos alunos não estão aprendendo, né. Então, que tipo de ensino nós estamos oferecendo também, isso não é responsabilidade nossa, porque a educação no Brasil é responsabilidade da família, do Estado e das escolas, não é só nossa, né, não é só dos professores. E a grande sensação que a gente tem, às vezes, é que a comunidade também acha que a gente não está trabalhando, que a gente está em casa com a perna para cima e não está fazendo nada, sendo que nós somos trabalhadores de educação na precarização estrutural e além das ferramentas, né? Tem que ter um computador, tem que ter acesso, assim como a Cláudia falou. Os nossos alunos no estado ainda não tiveram acesso gratuito, né? Não tiveram acesso, então a internet é deles, né? Então como que eles vão acessar com as suas internets, sendo que, né, na maioria das famílias não tem como, né? Então, tem uma série de questões que nós temos que discutir, eu acho que tem que ter uma mobilização dentro da comunidade, né? Porque as periferias são extremamente diferentes, esse público que a gente trabalha e tem acesso, enquanto a gente também está arriscando a nossa sanidade mental, né? Porque os professores vêm num problema muito sério, assim, de vários colegas com problemas de
depressão, de uma série de doenças que são dessa jornada de trabalho que um professor, hoje em dia, para se sustentar, precisa de 60 horas ou muito mais, né, porque os nossos salários não se equiparam aos mesmos, às vezes com as mesmas pessoas que têm uma graduação, né, um mestrado, um doutorado. Então, é um grande projeto neoliberal, um grande projeto, né, de precarização do ensino em todos os níveis, né, universidade, ensinos técnicos, e um projeto que vem para ficar, né, porque o ensino remoto não vai acabar quando a pandemia acabar, a gente sabe disso, né, essa grande reestruturação do ensino, no nosso país. Então, a que ponto que nós temos, né, como que a gente vai lidar com esse ensino à distância, né, esse ensino remoto, e mesmo com o rodízio, por exemplo, dos alunos, nós ainda vamos continuar trabalhando em casa, então a gente vai ter que trabalhar em casa, trabalhar na escola, e uma série de protocolos que não tem como se sustentar numa escola, por exemplo, de 1.700 alunos, né, não tem como, não existe, assim, um protocolo que vá poder segurar a quantidade de alunos que a gente tem, com a segurança que nós deveríamos de estar preocupados, que é a saúde nesse momento, né, acima de tudo, a saúde dos profissionais e a saúde dos nossos alunos e da nossa comunidade, que já é uma comunidade, né, que enfrenta uma série de questões que são questões urgentes, né, que é saúde, que é trabalho, que é educação, e que eu acho que só a grande mobilização, né, como tem sido nos últimos anos, dentro da Restinga, né, para que a gente possa enfrentar essas questões do governo. Tudo tem vindo de cima para baixo, né, a gente só tem se adaptado, né, com essas urgências que são do governo, na verdade, não dos nossos alunos, que me preocupa bastante. Helena, é isso. Muito obrigada, Helena. Muito obrigada por trazer essas experiências, né, do Estado, como isso tem sido operacionalizado, e a gente sabe que o Estado ele vem num processo de fragilização, né, de longo tempo, e que isso, na verdade, é um projeto, né, essa fragilização do sistema de ensino, ele é um projeto que o Estado ele já vem, né, operando isso já há muito tempo, isso mais recentemente tem chegado ao município. E nós que somos da rede federal, que viemos, né, de um sistema implantado, né, mais recentemente, a gente sabe também que a gente está em vias de, né, e que que nós, embora sejamos uma instituição, né, grande, digamos assim, uma rede grande de educação, nós somos frágeis diante de um governo, né, que tem um programa, né, que é de desmonte, que é de diminuição do investimento e de privatização, porque a gente sabe, né, que o programa que tem aí por trás, né, de tudo isso que tem acontecido é um ensino, né, pago. A gente sabe que, né, o ensino, existe uma proposta, né, em nível de Brasil, que é ofertar ensino pago, para que as pessoas paguem o ensino, né? Então, a gente está aqui, eu acho que essa conversa que a gente está tendo, eu acho que a gente tem que falar bem, né, colocar desde onde a gente está falando desde um lugar que a gente defende o ensino público, né, o ensino público de qualidade, mas a gente sabe que o ensino público de qualidade, em determinadas esferas, como as estaduais, ela vem, né, infelizmente, sofrendo um ataque muito forte. Eu vou passar a palavra para a Tayana, e eu gostaria muito que a Tayana trouxesse essa realidade, né, dos institutos federais, de como isso vem ocorrendo, como isso, a partir, né, desse momento que a gente teve as atividades presenciais suspensas, né, qual é essa experiência do ensino remoto, como isso tem sido construído, principalmente dentro da instituição, né, do IFRS, e trazer um pouquinho para a gente essa realidade, né, do Instituto Federal, que está localizado ali na Restinga. A Tayana Machado, então, ela é pedagoga, mestra em educação, e atualmente ela é a nossa diretora de ensino, né, do Campus Restinga, do Instituto Federal Campus Restinga. Passo para ti a palavra, Tayana. Muito obrigada por estar conosco. Boa noite, Milena, colegas de mesa, né, mesmo que seja uma mesa virtual, uma mesa potente, protagonizada por mulheres, né? A Restinga tem uma história protagonizada por mulheres. O campus na qual hoje eu atuo tem a sua história protagonizada por mulheres, né? A educação brasileira ao longo dos anos é feita por mulheres,
embora o poder ainda esteja, né, na mão dos homens, e são eles que acabam pensando as políticas, né, toda a base legal ainda é pensada por homens, né, quando a gente vê essa organização e a Rede Federal e os institutos federais, por todo o seu histórico, né, tem mais de 100 anos, a gente vê uma inversão, né, nessa condição na qual a gente tem mais homens ocupando esses espaços, né, por conta das escolas agrotécnicas, das escolas técnicas. Então, só em pensar nessa nossa história, nessa nossa estrutura, já nos sinaliza alguma coisa. Ouvindo a Cláudia e a Helena, eu penso que nós nos colocamos hoje aqui nessa conversa, a Rede Federal e o nosso campus Restinga, né, do Instituto Federal, nós nos colocamos numa condição de privilégio diante do relato das colegas e dos desmontes que vem acontecendo, embora a gente esteja enfrentando diversas lutas nesse momento, né? Os últimos anos, a educação brasileira, as lutas que a gente tem enfrentado não há nenhum movimento para avanços, mas todas as lutas, todas as vezes que a gente saiu os últimos anos para a rua, foi para a gente poder manter o mínimo dos direitos já conquistados, né? A gente não consegue avançar nas políticas, e essa condição de privilégio que nós nos colocamos enquanto representante da Rede Federal hoje aqui, revela, né, como vocês já trouxeram, esse descaso histórico com a educação brasileira, que é um projeto, né, que é um projeto de constituição da nação, né, o descaso com a educação brasileira, e que os institutos federais também, no momento dado da educação brasileira, se colocam também como um projeto de contraponto, de avançar pelos rincões do país, né, de ampliação do acesso à juventude, aos adultos que não tiveram acesso na idade correta de estudar. Então, os institutos federais, como toda a reorganização da rede federal em 2019, também acaba sendo um contraponto na educação brasileira e um projeto, mas que a todo tempo está nesses desafios, né, e nessas resistências da qual a Milena nos trazia. O Instituto Federal é uma instituição que está localizada em 16 municípios do Rio Grande do Sul, né, e possui 17 campi. Nós nos organizamos de uma forma diferente e isso nos coloca também nessa condição de privilégio por conta da nossa legislação que nos garante autonomia didática, autonomia financeira, mas uma autonomia e uma gestão democrática que a todo tempo está sendo questionada pelo governo federal, no momento que se expressa uma medida provisória, né, que tentou revisitar o processo eleitoral da escolha dos reitores, no momento que agora no Brasil várias instituições, institutos federais e universidades públicas, inclusive a URGS, passam por intervenções, né, na qual a sua comunidade escolar faz a escolha da pessoa que deve gestar e o governo federal não tem acatado essa escolha, né, um desrespeito com a comunidade da qual essas instituições trabalham. Então, diante de toda essa realidade, né, da nossa construção autônoma do Instituto Federal, que eu trazia da nossa realidade, nós também temos as nossas diferenças e dependendo do lugar onde estamos, as nossas características, não tem como comparar o território na qual está o campus Restinga com a localização do campus Sertão, do campus Bento, do campus Rio Grande, né? Então, vejam a diversidade que é pensar a educação, pensar sobre os nossos estudantes diante de um olhar tão diverso, né, e desafiador. Mas o Instituto Federal do Rio Grande do Sul foi, acho que, no Rio Grande do Sul, uma das primeiras, se não a primeira instituição a suspender o seu calendário acadêmico, né, no dia 13 de março ainda, e desde então nós viemos uma longa discussão e várias ações, e vejam que só ontem nós iniciamos oficialmente no IFRS a oferta de atividades pedagógicas não presenciais.
né? Primeiro porque se teve, né, e aí nós temos um órgão colegiado, democrático, constituído pela representação das nossas servidoras, dos nossos servidores, dos nossos estudantes e da comunidade, que é o nosso Conselho Superior, o órgão máximo da instituição, que por diversas vezes dialogou e encaminhou e manteve a decisão da reitoria, né, de suspensão do calendário, e por vários argumentos, e argumentos corretos, né, já sinalizados aqui pelas colegas, no sentido de que a conversão da educação presencial para a forma remota, como a gente tem chamado, porque o que a gente está fazendo não é educação à distância, né? Parte de um processo de desigualdade, parte dessa reflexão e dessa reafirmação que a Milena traz, né, que a pandemia só tem escancarado as desigualdades sociais. A pandemia não está gerando só um problema na saúde, mas na educação, no trabalho, né, em toda a estrutura das pessoas que fazem o dia a dia da escola. Nós estamos todos em trabalho remoto, né, e a Helena trazia que parece que a comunidade percebe e a mídia faz isso, e os governos promovem, né, uma falsa visão do papel do servidor, da servidora pública, né, e a gente vê agora aí também a proposição que chegou no final da semana passada da reforma administrativa, né, que passa pelo governo federal, mas, consequentemente, como as outras reformas que a gente já passou nos últimos anos, vai chegar, né, no Estado, e o Estado do Rio Grande do Sul, inclusive, já está discutindo, né, e nos municípios. Então, o IFRS e o Campus Restinga se colocaram diante desse contexto, em primeiro lugar, da preservação da vida, da suspensão das atividades, dos servidores e dos terceirizados indo para suas casas, né? E a partir disso nós começamos todo um planejamento e constituímos comitês de crise, comitê pedagógico no Campus Restinga, com o intuito de promover ações que a gente pudesse manter a nossa comunidade escolar presente de alguma forma, mesmo à distância, né? De alguma forma promovendo a integração, o vínculo com a nossa escola, que os estudantes pudessem, de alguma forma, também ter o acesso e se manterem intelectualmente ativos, né? Nesse processo de aprendizagem que vai muito além dos muros da escola. E, ao longo do tempo, as discussões foram avançando no IFRS, até que no final de junho se deliberou, e também vem muito tensionamento da sociedade, do Ministério Público. Então, várias ações, acho que foram tensionando, né, para que a gente chegasse a uma regulamentação das atividades pedagógicas não presenciais no IFRS, que passou por todo um processo democrático de discussão nos 17 campi, no mês de julho, em agosto, por sanções longas, bastante discutidas do nosso Conselho Superior, até a gente chegar num regulamento mínimo que regra, né, a oferta dessas atividades no IFRS. Acho que a gente tem feito muitas discussões no Campus Restinga, e a gente tem a total noção de que a gente sabe que qualquer ação que não presencial, ela parte de um processo de exclusão, porque essa balela desse discurso de nenhum a menos não tem como a gente manter diante dessa realidade, né? E então nós estamos ofertando, organizamos todo esse processo de ensino remoto. Os estudantes não têm obrigatoriedade, o calendário acadêmico não foi retomado, o calendário segue suspenso. Com isso nós temos a garantia, né, mínima e digna dos estudantes de, quando tivermos a segurança do retorno, né, e que a gente não vislumbra que aconteça neste ano, o Ministério da Educação, com 2 portarias, autoriza que a rede federal possa manter a suspensão dos calendários até 31 de dezembro, ou que transforme, né, a educação pela via remota.
Então, a partir desses documentos, nós conseguimos ter esse fôlego, né, para organizar a oferta dessas atividades e para seguir com um dos princípios fundamentais do IFRS, que é desse retorno seguro e da preservação da vida das pessoas. As atividades pedagógicas não presenciais, como eu falei, como elas não estão vinculadas a um calendário acadêmico, os estudantes puderam fazer adesão, né, que a gente tem chamado de inscrição via edital. Passamos por processos bastante dialogados no campus. O Campus Restinga hoje oferta 11 cursos, então os seus colegiados dialogaram, analisaram os currículos, as matrizes curriculares, e viram quais eram os componentes possíveis de serem ofertados de forma remota, porque como somos uma escola que oferta ensino técnico e tecnológico, né, superior, mas que dialoga com a educação básica, quando a gente tem os cursos técnicos integrados ao ensino médio, inclusive na modalidade de jovens e adultos, né, quando o Brasil vai reduzindo e retirando o direito à matrícula dos estudantes da educação de jovens e adultos, uma dívida histórica com essas pessoas, nós ainda resistimos e mantemos hoje 2 cursos de educação de jovens e adultos no nosso campus. Não é uma realidade do IFRS como um todo, né? São alguns campi que ofertam, embora a lei de criação diga que nós deveríamos ter uma porcentagem mínima de oferta desses cursos. Então, diante desse cenário, os estudantes puderam fazer as escolhas dos componentes curriculares, né? Os estudantes dos cursos semestrais puderam fazer as escolhas, se inscreveram, as atividades começaram ontem, dia 14, vão até 4 de dezembro, esse primeiro ciclo, e os estudantes que ao longo desse processo tiverem um aproveitamento do seu processo de ensino-aprendizagem, eles poderão solicitar um aproveitamento depois nos seus históricos e integralizar esses componentes curriculares. No caso dos cursos semestrais, que os estudantes têm matrícula por disciplina, por componente curricular. Já os estudantes dos cursos técnicos, né, nós organizamos em módulos, e alguns cursos e algumas áreas do conhecimento têm dialogado e proposto projetos integradores, porque um dos princípios basilares do documento que regra as atividades pedagógicas no IFRS é a manutenção do vínculo dos estudantes, né? Esse cuidado com a saúde física e mental. Portanto, não há nenhum contato presencial, nós não vamos entregar no IFRS, no Campus Restinga, listas de exercícios, os estudantes, as famílias não precisam se deslocar até o campus, né, porque essa era uma grande preocupação, e é um relato muito presente das pessoas que atuam na rede municipal, na rede estadual. Eu já trabalhei em ambas redes, né, embora na municipal, no município de Alegrete, por quase 15 anos, e sei das realidades, e tenho amigas, colegas, que têm trazido muito esses relatos, né, do quanto que elas têm que ir na escola, do quanto que elas, suas famílias, os nossos estudantes, as famílias dos estudantes se colocam em risco, né, quando eles vão lá buscar os materiais impressos, do quanto que o trabalho do docente está precarizado, porque, como a Helena trazia, né, a carga horária está estourando, a gente já não tem mais a vida privada e a vida de trabalhadora, de trabalhador, né? As pessoas estão a todo tempo nos contatando via WhatsApp, e com isso já conheço pessoas e relatos, né, de muitas pessoas que estão adoecendo com todo esse processo. E no IFRS, no Campus Restinga, então, essas atividades pedagógicas, elas são totalmente de forma virtual, pelo nosso ambiente de aprendizagem que a gente tem institucionalizado no IF, que é o Moodle, né? Não tem cômputo de frequência, os estudantes não terão nenhum prejuízo se não aderirem, mesmo os que fizerem adesão, que se inscreveram nos editais, se ao longo do processo perceberem que não é a melhor forma de aprendizagem, que as suas características não dialogam com essa forma de aprendizagem, eles podem aguardar e retomar exatamente de onde a gente parou, de 13 de março,
para as atividades de forma presencial. Acho que é um pouquinho assim do que a gente teria, Milena. Acho que depois a gente tem outras questões, né, para ir trazendo, mas de trazer esse destaque, né, de que não há esse prejuízo, mas que ao mesmo tempo, hoje nós ainda conversávamos numa reunião de que nós tivemos uma boa adesão dos estudantes, né, embora isso não nos diga nada nesse momento. Porque uma coisa é os estudantes fazerem inscrição, outra coisa é os estudantes terem essas condições mínimas que os colegas já traziam, e essa é a realidade, porque o campus Restinga não é uma bolha, ele está dentro da comunidade da Restinga e de todos os bairros, né, que dialogam com a Restinga, e a realidade de um celular para uma família, a realidade das mães trabalhadoras que hoje estudam conosco e que têm que atender os filhos e que estão se organizando para estudar nas madrugadas, ou quando o filho e a filha dorme, ou porque tem que compartilhar as ferramentas digitais, ou porque só tem o seu pacote de dados. Nós precisamos olhar para isso, e a gente tem procurado fazer esse exercício, né? E também o IFRS lançou, o Ministério da Educação, né, e o IFRS se somou usando parte de recursos. Nós lançamos um edital paralelo à oferta das atividades pedagógicas não presenciais. Nós lançamos um edital de inclusão digital, na qual os estudantes puderam se inscrever, para que eles tenham acesso à distribuição de chips, para que eles também possam utilizar um valor que eles vão receber mensalmente para poder fazer um contrato com alguma operadora, e ainda uma outra modalidade que seria de disponibilização de tablets para os estudantes. Algumas dessas ações, os chips e os tablets, estão relacionados ao governo federal. A gente tem a avaliação, né, e que não é uma avaliação do IFRS, mas a sociedade como um todo tem feito uma avaliação que o Ministério da Educação como um todo, e aí a ausência de um Sistema Nacional de Educação também nos prejudica muito nesse sentido, porque nós não temos, primeiro que a gente teve trocas de ministros, né, e nós não temos um direcionamento em termos de governo para a educação brasileira como um todo. Naquela semana que nós ficamos sem ministro da Educação, foi exatamente na semana que eu acho que quem pôde trabalhar, trabalhou, e que lançaram o programa de inclusão digital, né? Depois de meses das aulas suspensas, acho que um pouco do que a Cláudia trazia também, né, da rede municipal, do quanto que demorou, os estudantes da rede municipal só acessando agora, e esse processo moroso também acontece muito na rede federal. Acho que, por enquanto, é isso, colegas. Ok, Tayane. Eu acho que as contribuições e os paralelos são fundamentais, né, para a gente perceber as relações de desmonte em cada setor, cada membro do nosso país, né, cada membro governamental, e como ele está lidando com a situação, e o quanto vai avançando essa relação da morte epistemológica, né, de uma camada da população que não consegue fazer sua verticalização a não ser pela educação. Essa é uma preocupação realmente que os educadores trazem organicamente, até quando se formam, que é saber que, para muitos, isso, né, a educação, a sala de aula, é a superação da necropolítica, é a superação de uma realidade e a possibilidade de uma verticalização, e de tu, na escola, poder crescer intelectualmente, né, e ter acesso a outras soluções dos teus problemas cotidianos, e tentar fazer essa relação. Na educação popular, isso é muito presente, né, nós estamos aqui provavelmente com todas que aderem a essa realidade de levar o contexto teórico da sala de aula a uma inserção na comunidade. Isso é prática nossa, e isso também é uma preocupação, né, teórica de muitos, mas que a gente não vê como preocupação política de projeto político.
E aqui na comunidade, realmente, se tu não te levantar e propor isso politicamente, é uma comunidade que, pelas suas características de formação, ela vai reproduzindo, né, esse exército de reservas de mão de obra, o que é uma grande preocupação para nós, realmente, porque a periferia da Restinga, que é a periferia da periferia, ela acaba tendo mais dificuldades que o centro e que é o restante de Porto Alegre e da sociedade. Nesse sentido, também, trazendo que a Tatiana resgatou aí, né, das dificuldades com o EJA, que estão sendo completamente desmontados e tudo mais, mas também da sua experiência dentro do processo avaliativo de como as coisas vão ser entendidas no caminho pedagógico de cada discente, de cada educando. Eu gostaria de levar para vocês a proposta de pensar rapidinho esse processo de avaliação cognitiva, né? A gente sabe que nós temos 200 dias letivos, 800 horas que se diluíram num caos. E como pensar em avaliar esse retorno do discente e encaminhar também a partir daí, nessa avaliação como um todo, já essa reflexão. A gente está se encaminhando aí para 1 hora de diálogo, né? Eu já agradeço pelo aprendizado de estar aqui com vocês, né, que é muito importante ouvir quem está na linha de frente também desses problemas, mas eu queria provocar, então, vocês nessas duas questões que a Tatiana trouxe agora por último, né, e também numa reflexão de o que a gente vai aprender disso, né? O que a gente pode tirar disso e como a gente pode resgatar aí um ímpeto de um ideal que é lutar por uma educação que nós acreditamos. Dentro dessa realidade caótica, o que a gente vai aprender e como a gente vai socializar esse aprendizado com com a nossa comunidade, de um modo geral. Não sei se a Milena quer acrescentar essa última parte da reflexão, trazer também um pouco, talvez, dessa proposta de reflexão, mas essa reflexão final que a gente propõe para vocês é pensar, então, da minha parte, né, como avaliar, não só avaliar o discente, né, como avaliar o próprio processo, que foram 6 meses agora de um aprendizado para todos nós, né? Aprendizado para quem não era professor de ensino à distância, aprendizado de ferramentas, aprendizado de realidade, e um reconhecimento de realidades, como vocês trouxeram, um reconhecimento da própria comunidade, porque vocês 3 trouxeram também o processo avaliativo da instituição. Cada instituição teve que ter acesso à sua comunidade para entender como ela estava funcionando dentro dessa nova realidade. A minha proposta é, então, que vocês possam... Eu só complementaria, Neila, eu vou passar daí para a Cláudia em seguida, e que até que ponto, né, a gente precisa pensar em avaliação nesse processo, né, e até que ponto somente esse processo ele já não é uma própria reflexão, né, para a gente se colocar, nos pensarmos, né, acho que nos colocarmos enquanto perspectiva, né, que ensino estamos ofertando e que tipo de ensino temos que ofertar, né, e o que vale a vida dentro desse contexto todo. Cláudia, eu passo para ti, então, a palavra. Ok, então eu vou tentar ser breve, porque também o nosso tempo já está, né, adiantado. Eu quero agradecer aí a presença nos comentários da Dona Almerinda e da Maria Salete, 2 guerreiras da comunidade, e a minha colega Ananda, que também está prestigiando esse momento. Foi feita uma pergunta ali nos comentários sobre qual foi o resultado de ficar em casa. Eu acho que é importante a gente dizer o seguinte: nós, professores, nós não inventamos a pandemia, nós não causamos a pandemia, nós fazemos parte de uma sociedade que está toda adoecida, e não é no Rio Grande do Sul, não é em Porto Alegre. A pandemia está acontecendo, justamente por isso é uma pandemia, né, no mundo inteiro. Todo mundo foi afetado por isso. Todos os trabalhadores, toda a sociedade,
E então eu acho que a gente tem que pensar na melhor forma, cada um dentro do seu setor, de enfrentar esse momento. Então, nesse sentido, eu queria dizer para vocês que a pesquisa que nós fizemos na escola, uma das perguntas era qual o maior receio que as famílias tinham naquele momento. Então, nós perguntávamos sobre se esse receio seria com relação às aulas presenciais, se seria com relação ao retorno das aulas, seria com relação ao desemprego, à alimentação ou contrair o coronavírus. Mais de 60% das famílias responderam que o receio é contrair o coronavírus. Então, acredito que a nossa conversa aqui está alinhada com aquilo que é também o pensamento da escola, aliás, desculpe, da comunidade escolar. Nós não estamos em casa porque nós queremos, nós estamos em casa neste momento porque é necessário. Inclusive, está muito chato de ficar em casa, vocês devem concordar comigo. É bom a gente não estar no nosso trabalho quando a gente está de férias, quando a gente pode passear, quando a gente pode fazer o que a gente quiser, visitar a família, sair com os amigos, viajar. Mas estar em casa, e estar em casa em trabalho remoto, eu não sei vocês, meninas, mas eu nunca trabalhei tanto, eu nunca estive tão cansada como eu estou agora, trabalhando remotamente. E ainda somado a isso, essas angústias de não saber exatamente o que fazer e de como será, né? Isso aí traz aí um cansaço maior para esse momento. E eu queria também complementar que a possibilidade de retorno, ela só pode ser pensada se houver segurança. Nós paramos de trabalhar presencialmente porque não havia segurança, porque existem pessoas morrendo. As pessoas estão perdendo a vida, e hoje nós estamos já reconhecendo os nomes das pessoas que estão perdendo a vida, porque elas são próximas a nós. Antes nós ficávamos sabendo dos dados dos outros países, depois começamos a saber dos dados do Brasil, de Porto Alegre, e agora nós sabemos do nosso tio, da nossa tia, do nosso vizinho. Então, isso é uma coisa muito séria. Nós precisamos lembrar que a vida humana tem um valor muito grande. Não é assim, morreram 100 mil. Morreram 100 mil pessoas que têm nome, que têm identidade, que têm família, que têm história, que amaram e são amadas. Então, isso não é brincadeira. A gente tem que preservar as vidas. E agora, retornando à escola, nós vamos estar falando da vida dos professores, dos familiares dos professores, dos alunos, dos familiares dos alunos. Então, queremos voltar às aulas presenciais, porque é só na aula presencial que o aprendizado realmente se dá. Mas nós queremos voltar às aulas presenciais quando houver condição para que isso seja feito. Então, com relação a esta questão das 800 horas, 200 dias letivos, de como se dá esse processo de avaliação. Bem, o Conselho Municipal de Educação, né, na mesma linha do Conselho Municipal, do Conselho Estadual e do Conselho Federal, vem apontando que nós não vamos trabalhar com os 200 dias letivos, nós vamos trabalhar com 800 horas. Isso é um apontamento, né? Poderá ser revisto, reavaliado em algum momento. Mas, para além disso, essas 800 horas, que sempre foram, né, nos últimos anos, 800 horas, 600 horas se darão de forma oficial e 200 de forma remota. O que não quer dizer que necessariamente se precise contar este período remoto que se teve até agora, porque se não houve aprendizagem ali, não é necessário que a gente conte este período. A aula remota, ela pode se dar, inclusive, quando iniciar a aula presencial, porque o professor pode enviar um trabalho para o aluno para ele fazer remotamente, na sua casa, ele vai retornar com aquele trabalho e ele vai contar dentro daquelas horas que são das 200 horas não presenciais. Então, assim, a recuperação desse ano, ela não vai se dar dentro do ano que a gente conhece, né, que começa em 1º de janeiro e termina em 31 de dezembro. Esse é o ano cronológico. O ano letivo é diferente. Nosso ano letivo começou, no caso do Pessoa de Brum, em março, e a gente não sabe ainda quando ele vai terminar, mas ele vai terminar em 2021, isso é certo. Né? E aí o ano letivo de 2022,
de 2021, ele vai iniciar um pouco mais tarde e provavelmente ele vai avançar o ano de 2022. Então, nós teremos aí 2, 3 anos, provavelmente, recuperando essa situação. E sempre buscando a melhor qualidade possível de aprendizado para os nossos alunos. Teve uma outra pessoa que comentou ali também que não levaria seu filho agora, mas nós todos. Então, eu acho que essa é a grande questão. Dentro dessas 600 horas presenciais, nós vamos ter que criar, junto com a comunidade, um currículo emergencial para esse momento, e esse currículo, que será do ano de 2020, ele certamente tem que ser também refletido depois em 2021. Como eu disse, 2, 3 anos aí que nós vamos correr atrás da máquina, mas com responsabilidade, com preocupação, para que os alunos sejam o menos prejudicados possível nesse processo. Acho que é isso. Ótimo, Cláudia, obrigada. Deixa eu só... Eu queria escutar... Milena, só deixa eu agradecer o convite. Não, eu que fechei o microfone, mas eu gostaria de agradecer o convite, né, dessa live, que em função do horário eu não posso permanecer muito tempo mais aqui, porque eu já tinha um outro compromisso agendado, então daqui a pouquinho eu vou acabar tendo que sair. Agradeço o convite e agradeço poder estar aqui conversando com colegas, algumas eu conhecia, outras não, mas foi um prazer poder estar junto aqui. Muito obrigada, Eunice, está aí nos comentários também, outra guerreira da comunidade. E eu vou, então, passando a palavra para vocês. Obrigada. Certo, Cláudia, nós é que agradecemos muito a tua participação, a tua contribuição, foi muito importante escutar, né, tu que atua na Restinga há bastante tempo, né, e escutar como as outras realidades, né, aí na Restinga na escola pública. Helena, eu gostaria de te escutar um pouquinho, Helena, qual que é o teu ponto de vista sobre essas questões que nós trouxemos, e se tu quiser também, né, fazer essa reflexão sobre o retorno, né, sobre o que está em jogo nesse retorno, por favor, sinta-se à vontade. Acho que a primeira é agradecer também, né, a participação, assim, porque essa comunidade é importantíssima, assim, dentro do cenário de Porto Alegre, né. É uma comunidade, nós estamos onde tem a maior população negra também, né, a gente tem que pensar nessas questões, a Neila falou da necropolítica, isso é importantíssimo, nosso estado é um estado genocida, né, então a gente tem que pensar que população está sendo atingida drasticamente nesse regime, que é um regime de exceção, né, não fomos nós que criamos a pandemia, nem o desgoverno em relação a como vai incidando as políticas de saúde também no nosso Brasil, no nosso estado, né? Também eu vi alguns comentários, a Dejanira é uma figura super importante, uma líder comunitária super importante dentro da Restinga, né, comentou, e foi com ela que eu aprendi muitas coisas, porque eu fui trabalhar nesse bairro, trabalho desde 2006, quando a gente fundou um cursinho popular, para vestibular popular na comunidade. Então, eu acredito que, primeiro, assim, talvez como um bom saldo, que, entre aspas, é que os professores que não entendem essa comunidade, não compreendiam essa comunidade até hoje, passam, neste momento, a compreendê-la, a entendê-la, as suas relações e as suas questões sociais, né? Porque os professores, às vezes, não têm vínculos com a comunidade, não têm vínculo com a comunidade também, né? Então, acho que a pandemia nos fez refletir sobre os espaços onde nós estamos inseridos, né? E nenhum professor quer estar fora da sala de aula, né? Nós fomos construídos, né? Nos formamos para estar junto dos nossos alunos, e só existe educação onde tem amorosidade, né? O Paulo Freire já falava isso muito bem, né? O nosso mestre, e só se trabalha de forma coletiva, junto e em conjunto. E essa comunidade é um exemplo de resistência dentro da nossa cidade. Então, acho que não tem o que as questões de avaliação, de aprendizagem, a gente não tem como mensurar
o que é estar fora da sala de aula, ainda no momento, para os nossos alunos, né, para os nossos educadores também, e pensar, talvez, assim, em, de repente, compartilhar histórias e fazer reflexões em conjunto. Acho que o IFE é um dos lugares que poderia, né, no momento do retorno, de alguma forma, a gente ter alguma ação coletiva, assim, entre os professores, porque a gente vai ter que pensar de uma forma gradual e lenta, sem cobrar dos nossos alunos também, esse grande vazio que foi esse ano, né, de aprendizagem, de aprender, não de conteúdo. O conteúdo está lá, os conteúdos estão disponíveis aos alunos. O problema é que eles não têm acesso, a grande maioria não tem acesso, e as demandas, as urgências da vida dessas famílias é muito, muito maior do que ficar tentando, né, absorver conteúdos, que é o caso, né? Então, sem os professores e sem os alunos de forma presencial não existe como aprender. E aprender no sentido do Paulo Freire mesmo, né? Aprender, né? Sem fazer com que nossos alunos sejam apenas coletores de conteúdo, né? Nós não estamos aqui para isso, nós estamos numa comunidade que precisa de um olhar crítico, né? E é só construído em conjunto. Acho que isso é muito importante. E para a comunidade que está escutando, saber que os professores estão lutando, estão construindo ferramentas, estão extremamente ansiosos, assim, e é uma dificuldade mesmo, a gente não tem mais vida, né? Tu não dorme, tu não come, tu não faz quase mais nada, sem pensar como que nossos alunos, né, no retorno, como que a gente pode compartilhar essas urgências também com os alunos. Eu sou, assim, só o retorno com as condições estruturais, assim, de total segurança para toda a população, tanto para os profissionais como para os alunos, para as famílias, né, para esse universo, cada um é um universo ali sentado na sala de aula, e talvez só se tivesse uma vacina mesmo, que é a única garantia real de que nós vamos ter uma forma efetiva de combate ao vírus, né? Então, é importante. E essa comunidade precisa também entender, né, que é um vírus que mata, né? Eu moro aqui e sinto isso também, porque parece que a escola também virou um depósito de pessoas, né? Que é essa estrutura toda que a gente tem, né? As mães trabalhando, elas precisam realmente da escola para que essas crianças tenham um lugar para ficar, mas é todo um conjunto, né, uma conjuntura que a gente tem que pensar, né, precarização do trabalho, precarização da educação, e como que a gente vai fazer um enfrentamento efetivo dessas questões, né, e acho que ainda é um longo papo, a gente não termina, né, nessa discussão aqui, e a gente tem que olhar com uma forma muito sensível, né, para a Restinga e compreender todas essas questões e compreender como que se dá nessa questão da aprendizagem mesmo. Acho que é isso. Obrigada, Helena. Tayana, por favor, sobre esse processo de ensino-aprendizagem, sobre, né, o que a gente deve considerar nesse momento, é relevante, né, tomarmos como algo tão importante a avaliação e como a gente constrói esse retorno. Pois bem, a avaliação, ela faz parte do processo educativo, né? Acho que o nosso primeiro grande desafio é a gente voltar ao que a gente escreveu nos projetos políticos pedagógicos das escolas, nos projetos pedagógicos de curso, quando lá a avaliação diz que ela tem um papel diagnóstico, quando ela é processual, quando os critérios qualitativos sobressaem aos quantitativos, né? Porque há um grande abismo entre o que a gente escreve nos nossos documentos e o que a gente coloca em prática. No antigo normal, né? Quiçá agora no novo normal. Eu acho que a avaliação no nosso retorno, e inclusive agora, nesse momento, construindo e buscando as ferramentas necessárias, a avaliação ela tem o papel de diagnosticar, né, para poder auxiliar os estudantes.
Enquanto a avaliação seguir sendo classificatória, excludente, nós não vamos conseguir dar conta. Já não conseguíamos, né? Já expulsávamos muitos jovens e adultos das nossas escolas. Nós temos a educação brasileira hoje e o IFRS, como os demais índices, a gente tem conseguido dar acesso às pessoas, mas a gente não tem conseguido que as pessoas, não como a gente desejava ainda, né, porque somos também uma instituição nova, mas que estamos caminhando, mas que estamos dentro dessa contradição da educação brasileira, né, a gente não está desconectado de todo esse processo, e a gente ainda não consegue fazer com que os nossos estudantes permaneçam conosco e concluam seus cursos, muitas vezes, né. E várias pesquisas, várias reportagens, né, têm trazido de que a evasão vai ampliar muito no retorno das aulas. Então, nós temos um papel, hoje eu estava lendo ainda, que há pesquisas que revelam que cerca de 27% dos jovens do ensino médio têm já declarado que eles não retornam para a escola. Porque, como a gente já discutia, né, e vem discutindo, a crise não é só na saúde. E esses estudantes da periferia passam a compor, já passavam, né? É privilégio hoje no Brasil um jovem de ensino médio que consegue só se dedicar e fazer a sua trajetória de estudos, né? Então, no momento que os estudantes precisam retornar às aulas e, ao mesmo tempo, tem toda essa contradição de auxiliar suas famílias em casa, acho que a avaliação tem esse papel de ser diagnóstica, de ser humana e humanizadora, e de enxergar essas pessoas da sua forma integral, né? Para além do conhecimento, para além, mas avançando no sentido da construção da aprendizagem, né? Porque o conhecimento, informação, a gente busca em qualquer lugar, a gente dá um Google e a gente busca informação. Agora, aprender a desenvolver o conhecimento, aprender a aprender, né? E saber o que fazer com este conhecimento, como a gente se construir enquanto um cidadão, uma cidadã, reside aí esse desafio, e acho que a escola tem esse papel, né? E cada vez mais nos desafia nesse retorno. Esse retorno, acredito que não deva ser agora, né? Esse retorno vai ser em 2021, quando nós tivermos as seguranças, embora as notícias, de forma geral, das redes municipal e estadual já tenham, inclusive, indicado um retorno para outubro, né? Mas como tudo na educação é a base de muita luta, eu acredito que a mobilização vá conseguir fazer algum tipo de alteração nessa retomada de calendário. Acho que a rede federal ainda tem um fôlego nesse sentido, quando a gente tem a portaria que nos garante a suspensão das atividades até 31 de dezembro. Mas eu também queria destacar, né, nessa nossa falinha final, assim, que a pandemia também tem revelado para a sociedade, embora não haja esse reconhecimento, mas ela tem mostrado o papel da educação pública, o papel das instituições, né, o papel, por vezes, das instituições que são tão descaracterizadas e desconstituídas pelas nossas autoridades. A educação pública, e aí eu coloco as universidades, né, tem feito um papel muito importante nas pesquisas, na produção de conhecimento sobre o próprio coronavírus. A nossa instituição, né, tem atuado muito nesse sentido, para romper os muros. Um nosso grande desafio, acho que enquanto instituição que ocupa um lugar no território da Restinga, é a gente poder romper os muros da escola e ver como que os conhecimentos que estão sendo construídos e produzidos dentro do nosso campus podem auxiliar essa comunidade. E aí a gente tem projetos nesse momento que estão sendo dialogados e executados na nossa comunidade, como a horta comunitária, que a Milena coordena, né, o projeto de economia solidária, que a Thaís coordena, revela isso. Esse é o desafio da educação, né? Quando a gente dá sentido para o conhecimento e para a vida das pessoas. Então, o papel da educação pública hoje precisa, infelizmente, todo o tempo ser reafirmado, ser ratificado. Nós, nesse retorno presencial que exige, né, que deveria exigir muito investimento,
né, na nossa infraestrutura, na nossa qualificação, nas condições desse retorno. Nos revela também, nós na rede federal, para o ano que vem já temos uma previsão no corte de 18% do nosso orçamento, 22% a menos no investimento e custeio, né? Hoje, o orçamento previsto para investimento no IFRS é menor que 2012. Né? Então, pensem que a gente quase que quadruplicou o número de matrículas e o valor segue naquele número lá do início. Então, são muitos desafios que a gente tem para esse momento, né? Então, eu acho que realmente a gente precisa publicizar as nossas ações, manter diálogo e realmente colocar em prática o que está posto nos projetos pedagógicos das instituições e fortalecer cada vez mais a participação popular, a gestão democrática e o diálogo em rede com todos os setores da nossa sociedade. Agradeço, Tayana. Faço uma reverência aqui aos professores, né, colegas que estão na linha de frente, que estão pensando isso. Né? Eu sou uma aprendiz do bairro, como pesquisadora, historiadora, que mergulhou também na sua própria realidade para compreender um pouco mais de como as coisas funcionavam no meu entorno e na minha própria história. Eu nunca deixei de ser também apaixonada pela educação, né? Mesmo fora de sala de aula. É inerente ao sujeito que vai buscar o magistério, essa licenciatura, é quase uma coisa que tu carrega como sujeito. Tu é uma pessoa ligada à educação e tu é apaixonado por aquilo. Eu agradeço, né? Eu sei também que esse debate não deveria terminar aqui. Nós temos, claro, compromissos, esgotamentos, cansaços, trocas. Essas trocas deveriam ser com outros sujeitos também. Nós deveríamos ampliar essa rede de debate, porque isso é um assunto extremamente pertinente, certo? Então, eu gostaria muito de agradecer a presença de todas, da Cláudia, da minha parceira Milena, a Cláudia Glaia, que deu uma saída rápida porque já tinha compromisso, ela meio que saiu pela tangente, mas agradecer a minha parceira de debate aqui, de mesa, né, de condução, da Milena, as de debate, de diálogo, que é a Helena Boneto e a Tayana Machado, e a própria Cláudia, que já está fora, os intérpretes de Libra, o Juan e a Fernanda. Esse é um espaço de diálogo que o Observatório, junto com o Instituto Federal, propõe e que deve ser preservado, mas é um espaço, né? Levar isso, ampliar isso, trazer para discussões, levar o debate da própria comunidade, como a Helena disse. Nós temos características muito peculiares, né, Helena? E quem vive aqui transita pelas pequenas ruas e travessas e acessos, fecha os alunos, os antigos parceiros de trabalho, mas também fecha a comunidade, está sempre em torno. Eu agradeço, é um debate amplo, desde o processo de educação remota até o processo de avaliação diagnóstica desse próprio processo e da condição que nós estamos. São muitos debates no meio disso, né? É uma educação que deve ser exaustivamente discutida e que hoje nós temos exatamente o afunilamento. Nós temos uma restrição do debate, do diálogo, inclusive dos próprios projetos políticos pedagógicos que antes eram democráticos. Hoje a gente tem uma tendência a um autoritarismo daqui a pouco, né? E a gente tem que pensar em como vai reagir a isso. Então eu fico muito feliz, eu estou muito feliz de ter participado, é uma honra ter participado desse debate com vocês, dessa discussão, dessa mesa. Ouvir a experiência de vocês para mim foi muito importante e acredito que a comunidade ela se alimenta também
disso. Nós somos também uma comunidade que se alimenta dessas discussões. Então, eu gostaria de agradecer profundamente. Fico muito feliz de ter participado desse momento com vocês e acredito que é necessário manter constantemente esse diálogo. Parabéns também pelos feitos, né? Cada um dentro das suas caminhadas. Muito obrigada. Eu gostaria de agradecer também, agradecer a Tayana, a Helena e a Cláudia, que disponibilizaram um tempinho, né? A gente sabe que o Instituto Federal, esse momento, ele está, né, iniciando esse processo, esse desafio, que é a oferta de ensino remoto, e que a Tayana está super ocupada, né? Que ela tem uma filha pequena, e que ela também é uma mulher inserida dentro de uma estrutura, né, que é uma estrutura machista, e agradecer muito a ela, né, de disponibilizar esse tempinho, né, aqui enquanto mãe, enquanto mulher, trabalhadora, profissional da educação. Agradecer muito a Helena também, que tomou um tempinho, né, nesse momento para compartilhar conosco. Agradecer muito a Cláudia, que foi, né, que dentro dos seus afazeres também compartilhou esse tempo aqui conosco. Agradecer muito a minha companheira Neila. Agradecer de novo aos intérpretes, a Juan e a Fernanda, né, por estarem sempre dispostos também. A gente sabe que está sendo uma jornada, né, um desafio aí nesse momento para eles, esse trabalho remoto, com muitas atividades, muitas traduções para fazer, então agradecemos muito, né, e gostaria de fazer uma fala final, dizer que nós temos, né, a convicção, como diz o nosso diretor, né, o Rudinei, que ele sempre diz, nós temos a convicção. E nós aqui todas temos a convicção que a educação transforma. É pela educação que a gente vai mudar esse país, e é sempre pela educação pública, né, desprendida de qualquer relação, né, com a economia, com o comércio, né, com um valor que vai fazer com que a gente crie, né, jovens mais críticos, jovens, né, que pensam e que conseguem fazer uma análise da sua realidade, do seu entorno. Né, e a gente sabe que a educação, ela sempre vai ser política, né, porque a educação, ela coloca pessoas no mundo a pensar sobre a realidade. Então, nosso muito obrigada, e acho que encerramos por aqui. Não sei se as gurias quiserem fazer somente uma falinha final, e agradeço, então encerramos por aqui. Um abraço, tchau.